seguir falando de saúde. Hoje é a altura, é o dia para recebermos o Dr. Miguel Rego. Olá, muito bom dia. O mote para a nossa conversa chega-nos via mail e recebemos uma questão e que vamos colocar no ar a propósito. Bom dia, Praça da Alegria. Caros amigos, sou a Joana Barbosa, tenho 46 anos e nos últimos meses tenho tido dificuldades em conseguir superar uma situação de anemia que me deixa sem forças para algumas das atividades da minha vida diária. Os suplementos de ferro deixam-me com náuseas, portanto nauseada, e o meu intestino parece que está cada vez mais lento. Que alimentos é que são mais adequados para combater a anemia? Muito obrigada pela vossa ajuda. De nada, Joana. Vamos tentar esclarecê-la. Vamos tentar ajudar a Joana, não é? Falamos hoje de anemia. Falamos hoje de anemia... Mas uma anemia específica? De uma anemia específica, exatamente. A anemia ferripriva. Da anemia que resulta do facto de termos as nossas reservas de ferro em baixo e isso acarretar uma dificuldade adicional, porque o ferro é um elemento muito importante na produção da hemoglobina, que é o nosso transportador de oxigênio. Ou seja, nós precisamos de oxigênio para viver, para produzir energia, e quando a hemoglobina está em níveis mais baixos, porque também não existe o ferro adequado para produzir, nós sentimos muitas vezes essa sensação de cansaço, frequente, falta de força, que, efetivamente, nestes casos, o mais importante numa fase inicial é perceber porquê que estamos com baixas reservas de ferro. As causas, portanto, As vamos causas, procurar exatamente. saber. Sei que preparou o trabalho também. Exatamente. Procurei uma apresentação muito simples e vamos ver algumas alternativas do ponto de vista alimentar para conseguirmos, de certa forma, prevenir e gerir esta situação. Vamos a isso. Então, 5 passos para aumentar o ferro na sua alimentação. 5 passos para aumentar o ferro na nossa alimentação. Eu acho que o mais importante é percebermos isto. Depois de percebermos quais são as causas e conseguirmos despistar as causas que estão por trás desta anemia, o fundamental é começarmos a preparar a nossa alimentação para integrar alimentos que tenham um conteúdo maior em ferro. E um dos principais são os produtos de origem animal, a carne vermelha. E hoje eu trouxe um exemplo, uma coisa que nós vamos já ver em seguida, que vamos prepararmos para vermos uma das coisas que muitos de nós, se calhar, não usamos e podíamos usar como uma alternativa para colocarmos mais ferro na nossa alimentação. Bom, isto hoje já vimos aí muita gente a pôr luvas, já vimos pessoas a dançar a zumba, o que é que nós vamos fazer agora? Este é um programa muito diversificado. Exatamente. Hoje, então, em particular. Para não sujar as mãos, com uma das alternativas que nós... O que é que estará aqui debaixo? É uma das coisas que as pessoas, certamente lá em casa, já devem estar a perceber, que é um dos pratos que podem fazer com mais frequência se efetivamente tiverem com anemia, que é utilizarem o belo do fígado, não é? Quem é que daqui não já comeu um bom fígado de cebolada, não é? Aquela senhora adora, pôs logo os braços no ar. O fígado é dos alimentos, a própria língua de vaca, que nós não utilizamos na nossa alimentação tão frequentemente, mas podíamos, em estofados, por exemplo, é ótimo, porque está recarregadinho de ferro. E este ferro é um ferro diferente, é um ferro M. É um ferro que também resulta da própria hemoglobina do sangue do animal, neste caso é de porco. Nós absorvemos esse ferro de uma forma muito mais eficaz. Existe outro ferro, que é o ferro não M. É um ferro que necessita de ser transformado no nosso organismo para que a sua absorção seja também mais eficaz. Então nós temos aqui já um princípio muito importante. Primeiro, temos que aumentar o número de vezes que comemos carnes vermelhas. O fígado pode ser uma boa alternativa. A própria arroz de cabidela, porque não? Gosto muito. Certo? Bom, mas estamos aqui a falar para quem tem anemia, porque passamos a vida a dizer que as carnes vermelhas são de evitar, ou de comer menos vezes durante a semana. Exatamente, até porque as gorduras das carnes vermelhas estão mais associadas a fenómenos de aterosclerose, a problemas como as doenças cardiovasculares. Mas estamos a falar aqui numa situação em particular onde a frequência de consumo pode ser um pouco mais alta, mas estamos sempre a pensar em equilibrar isto com quantidades, não é? Mais alta, o que é razoável para quem sofre de anemia? Não é? Esta é a quantidade na refeição. Aliás, ele está muito parecido, não é? Se repararem, temos aqui mais ou menos 100 gramas de fígado, é mais ou menos a palma da nossa mão. Okay? Quantas vezes é que é permitido por semana? Nesta casa em particular, podemos fazer 1, 2 vezes por semana, não é? E complementando com outro tipo de carnes. Outro tipo de carne As carnes vermelhas de porco, a carne de vaca também são ricas em ferro e por isso são outras alternativas. Mantendo-as sempre em proporção equilibrada com o peixe. Tantas vezes carne como o peixe, certo? Muito bem, mas estamos a falar de outro tipo de ferro, o ferro não M, que é um ferro mais de origem vegetal. E nós vamos ver já no slide seguinte. Vamos continuar então. Para esse ferro ser absorvido, nós precisamos de condições especiais. E esse ferro nós encontramos, por exemplo, aqui, nas leguminosas, que é outra coisa muito típica da nossa alimentação e que, infelizmente, nós não utilizamos tão frequentemente. Por exemplo, as leguminosas como o feijão, o grão de bico,
as lentilhas, o feijão vermelho, são ótimos, porque para além de serem alimentos amiláceos, que nos dão energia, são ricos em fibra, o que ajuda o nosso intestino a funcionar, mas também têm um bom conteúdo em ferro. É uma das queixas usuais nestes pacientes é que o intestino fica preguiçoso. Sim, e isso é um aspecto importante, Sónia. Fica preguiçoso por causa dos suplementos de ferro. Quando as pessoas utilizam um suplemento de ferro, habitualmente sentem esses efeitos a nível gastrodigestivo, ou seja, ficam nauseados, ficam mal dispostos e o intestino tem tendência a ficar mais lento porque as fezes vão ficando também mais secas, mais escurecidas. Essa é uma das consequências da toma do suplemento. Do suplemento de ferro. E esse é um aspecto também que nós devemos estar atentos. Nós devemos perceber quando é que devemos tomar o nosso suplemento de ferro. Mas já vamos falar disso. Vamos ver uma forma simples de acrescentar ferro utilizando luminosas. Trouxemos uma receita, a nossa receita de hummus. Então, como é que O hummus é uma coisa simples, basicamente é um puré de grão. Isto é fácil de fazer, coze-se o grão, não é? Coloca-se num liquidificador ou mesmo com a varinha mágica nós podemos fazer isto. Colocamos um bocadinho de alho, colocamos sumo de limão, um bocadinho de azeite, um bocadinho de sal, pimenta, um bocadinho de cominhos para lhes dar um aroma mais interessante e depois um bocadinho de sementes de sésamo que também têm um teor em ácidos gordos poliinsaturados muito importante. E depois o que é que nós podemos fazer com isto? Vamos ficar com um puré, ele vai se esfarelando e podemos, por exemplo, servir como um snack, em que vamos colocando assim, numa bolachinha, não é? Ele tem um sabor mais intenso, não é? Mas podemos fazer um snack e acrescentar um bocadinho de ferro à nossa alimentação. Muito bem. Mas há outro aspecto também muito importante, é que estamos a falar em aumentar a quantidade de ferro, mas nós, habitualmente, o nosso ferro no nosso intestino é muito mal absorvido. Nós temos uma grande dificuldade em absorver esse ferro. Mas há formas de absorver. Há formas de melhorar essa absorção. Como, por exemplo, vamos vendo o próximo slide, como, por exemplo, utilizando a vitamina C, não é? Com um belo sumo de laranja, não é? Um belo sumo de laranja consumido em simultâneo com uma fonte de ferro, vai transformar este ferro aumentando a sua biodisponibilidade, ou seja, vai aumentar a sua absorção. Por isso, uma das coisas muito importantes quando estamos nesta circunstância é conjugar alimentos ricos em vitamina C com alimentos ricos em ferro. E há outros, sem ser o sumo de laranja, até outras frutas que têm igualmente outras frutas, vitamina C. Alimentos mais coloridos, os próprios legumes, os mais coloridos, o próprio tomate, a própria batata também tem vitamina C, por exemplo, quando os brócolis não têm também muita Alguma. Também, não tanto. Os mais ricos, os mais privilegiados são estes de que falamos. Mas, desde que tenhamos uma alimentação colorida, variada, fantástico, está mesmo a apetecer. Então faça favor. Este é o último slide, portanto. Faça favor, está a absorver. Está perfeito. Hoje vou absorver o ferro todo. E quem pretende ter um bocadinho mais de ferro, utilizando, por exemplo, um snack, uma coisa simples, nós podemos utilizar, por exemplo, as sementes de abóbora. Não é? Estas aqui ainda têm casca, dão um bocadinho de trabalho de estar a partir, mas existem já descascadas. Obviamente elas também têm um conteúdo em gordura um pouco elevado, por isso cerca de 100 gramas é razoável, não é? E podem ser coisas que nós utilizamos para mastigar enquanto vemos um jogo de futebol, portanto, desde que o nosso clube não esteja a perder. Um salgadinho, as sementes de abóbora. As sementes de abóbora são ótimas, porque são também muito ricas em ferro. Contudo, nós não devemos fazer misturas entre alimentos que criem alguma dificultam a absorção, não é? Dificultam a absorção. Quando nós, por exemplo, o slide seguinte vamos mostrar, quando nós tomamos leite, chá, vinho tinto, em simultâneo, por exemplo, com suplemento de ferro ou com alimentos ricos em ferro, isto vai precipitar, vai criar uma reação química no intestino em que vai agarrar o cálcio, neste caso do leite, vai conjugar-se com o ferro e vai criar ali um precipitado que depois vai acabar por não permitir a sua absorção. Então há aqui um aspecto muito importante. Pessoas que estão lá em casa a tomar suplemento de ferro devem fazê-lo 1 hora antes de uma refeição principal ou então só 2 horas depois. Quem anda a tomar suplementos de ferro com o almoço ou com o jantar está a deitá-lo fora pela sanita abaixo. Porque ele praticamente não é absorvido, porque há, para além de ser difícil a sua digestão, é também muito provável que haja uma associação com algum destes elementos, destes alimentos, que acabam por captar claro, e portanto ele não está lá quase tempo nenhum a fazer o seu Exatamente. efeito, não é? Por isso uma das formas simples é nós, por exemplo, tomarmos-lo em jejum ou tomarmos no final do dia,
já depois de nos deitarmos, se eventualmente não fizermos nenhuma refeição na vizinhança dessa altura, para que a sua absorção possa ser potenciada. E esses suplementos de ferro terão a sua ingestão será por um determinado período de tempo, não é? Exato, não é algo que se tome por Exato, sistema, isso é um aspecto importante. É? As pessoas muitas vezes pensam, eu vou tomar esta caixa e depois isto funciona. Infelizmente, quando nós já estamos com anemia, é quando as nossas reservas já estão também vazias. Por isso, nós ainda vamos primeiro ter que encher o armazém, não é? E depois é que os nossos níveis vão começar a subir. Não é? E por isso estes tratamentos são também prolongados. E é algo que deve ser sempre acompanhado, fazendo análises sanguíneas com alguma regularidade, para se perceber não só como é que está a nossa hemoglobina, como é que está o nosso ferro em circulação, como é que está a outra proteína que transporta ferro, que é a ferritina, para que possamos ter a certeza de que tudo está a funcionar bem. Muito bem. Mas uma das formas mais simples de nós utilizarmos este suplemento é realmente ao pequeno almoço. Eu não resisto a contar uma história que eu hoje ouvi o grande professor Júlio Machado Vaz contar, que é muito simples. Uma história de 3 amigos, de 3 nacionalidades diferentes. Um é francês e disse uma coisa muito importante. Olha, sabes, ontem à noite fiz amor com a minha mulher 3 vezes. E de manhã ela acordou e fez-me as torradas mais fantásticas que eu alguma vez comi. Muito bem. O parceiro seguinte, por acaso o inglês, disse assim, meu caro, eu ontem fiz 4 vezes amor com a minha mulher e de manhã ela fez-me um pequeno almoço inglês fantástico, com uma omelete, com feijão, olha, particularmente rico em ferro. O português, coitado, um bocado com o sentido de uma certa inferioridade, disse assim, bom, eu ontem fiz amor com a minha mulher uma vez. Bom, os outros olharam para ele e o que é que ela te disse de manhã? Não pares, por favor. Um grande aplauso. Só chamou, Dr. Miguel Rego, muito obrigada.